Barroso, tem um amigo meu lá que diz no inglês dele, é o inglês, assim, eu não sei onde ele fez, né? Mas ele diz, the house is despencation, né? Acho que tem casinha caindo por aí, Barroso. Mas vamos embora, vamos com a primeira informação do dia, Barroso. Parece que tem mesmo, viu, Pitoli? Publicação feita ontem pela Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo, diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, procurou o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Vorcaro. Os relatos sobre as conversas foram feitos ao jornal O Globo por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma delas ouviu do próprio ministro sobre o encontro com Galípolo e as outras 5 souberam dos contatos por integrantes do Banco Central. Na versão desses integrantes, Moraes fez pelo menos 3 ligações para saber do andamento da operação de venda para o BRB em julho desse ano. Pediu que o presidente do Banco Central fosse a seu encontro. Nessa conversa, de acordo com o que o próprio ministro contou a um interlocutor, ele disse que gostava de Vorcaro e, repetindo um argumento que o banqueiro usava muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Pediu ainda que o Banco Central aprovasse o negócio com o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização da autarquia. Naquele momento, já se sabia em Brasília que havia um racha entre diretores do Banco Central sobre decretar ou não a intervenção no Master. Galípolo então respondeu a Moraes que os técnicos do Banco Central tinham descoberto as fraudes no repasse de 12 bilhões de reais em créditos do Master para o BRB. Diante da informação, segundo os relatos, o ministro teria reconhecido que se a fraude ficasse comprovada, o negócio não teria mesmo como ser aprovado. Em 18 de novembro, enquanto a Polícia Federal prendia Vorcaro e outros 6 executivos acusados de envolvimento com as fraudes, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. Procurados pela reportagem do Globo, nem Moraes e nem o presidente do Banco Central quiseram comentar. Ainda segundo o jornal, o escritório da mulher do ministro, Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Master que previa o pagamento de 3 milhões e 600 mil reais mensais durante 3 anos a partir de janeiro de 2024, o que renderia cerca de 130 milhões de reais à família Moraes. O documento estipulava que a missão de Barsi de Moraes Associados era representar os interesses do Master e de Daniel Vorcaro junto ao Banco Central, à Receita Federal, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e ao Congresso Nacional. Bom, obrigado, Barroso. Vários pontos de uma mesma informação, que acho que é importante abordarmos por aqui. Primeira análise que é necessária fazer é que a vida do ministro Alexandre de Moraes vai ficando cada vez mais difícil. Embora ainda com uma caneta poderosíssima na mão, ele vai entendendo o seguinte: nem interlocutor, amigo, pessoas próximas, em ninguém ele pode confiar mais. Para mim já fica claro. Por quê? Se 6 fontes passaram informações ao longo das últimas 3 semanas para o Globo, tratando sobre essa busca desenfreada de informação ou de atuação do Banco Central junto ao Banco Master, pedidos feitos pelo ministro Alexandre de Moraes, esse homem que já vive uma vida de isolamento, não tem mais, no Brasil pelo menos, a vida social que você pode ter. Eu vou lhe fazer uma pergunta rápida aqui, amigo. Se você agora decidir a farmácia com a sua Ipanema nos pés, a Havaiana tô fora, né? A sua Ipanema nos pés, se você decidir ir agora à farmácia, você pode ir de cabeça erguida? Sem boné, sem óculos de sol, sem uma peruca, sem 8 seguranças, você pode ir? Tem gente que não pode. Nesse momento, tem gente que não pode. Não pode sair de casa sem uma escolta de 8 seguranças, não pode sair de casa a não ser usando um boné, um óculos de sol, não sei se usa peruca, eu não sei se chegaria a esse ponto, né? Mas boné, óculos de sol, tentando disfarçar. Se você pode ir agora à farmácia, pode ir ao açougue, pode ir ao supermercado, pode ir à feira livre do seu bairro, tem gente que não pode. Só que essa gente que não pode achava, ou pelo menos vinha achando que tinha gente por perto em quem ele podia confiar. Só que estes que estavam ou estão ainda por perto
desse cidadão já não podem mais contar com a confiança dele. Porque nesse momento, ou desde ontem, quando saiu a informação, Alexandre de Moraes deve estar pensando assim: quem foi o filho da mãe que contou para Malu Gaspar no Globo que eu liguei 3 vezes para o Galípolo, que eu procurei pessoalmente o Galípolo uma vez para tratar do assunto Banco Master? Quem foi? Oh, meu Deus! Deve estar procurando no WhatsApp agora com quem ele conversou sobre o assunto. Deve estar agora procurando na agenda oficial ou não, né, quem ele recebeu no gabinete, quem ele procurou, quem tentou intermediar a conversa, se é que ele precisa. Então, nesse momento, acho que é muito bom a gente pensar o seguinte: tem alguém que já tem uma vida social bastante restrita por todas as decisões que tomou na vida, porque não tem fã. Eu não consigo imaginar que uma pessoa dessa, embora tenha ainda uma parcela da esquerda escrotizada, idiotizada, que ainda aplaude. Mas eu não posso imaginar que tenha fã, alguém que aplauda, bata palma. Não consigo imaginar que isso aconteça. Só que mais isolado fica quando o Globo, que até ontem aplaudia, começa a fazer esse tipo de publicação através de denúncias ou informações que chegaram por interlocutores que estiveram presencialmente com o ministro. Então, eu quero só terminar esse primeiro ponto dizendo o seguinte: a situação já não era boa do ponto de vista de vida social, a situação piorou. Para mim, nenhuma dúvida. A situação piorou. Um outro ponto, bastidor aqui importante para você. Tem gente graúda, mas bem graúda. A informação é quente, a fonte é séria. E eu vou guardar, é claro, porque a gente está tratando de O Globo. Tem gente graúda dentro do conselho editorial do Globo, já batendo o pezinho no chão e dizendo: ou a gente revê, ou a gente muda, ou estou fora. Gente com 38 anos dedicados à Globo, O Globo e toda a estrutura do sistema, TV, Globo News, rádio e tal. Tem gente já dizendo o seguinte: ou a gente muda a linha, ou eu estou fora. Ou seja, a brincadeira que eu fiz do Houses Despencation, né? Tem casa caindo por aí? Sim. Inclusive a ponto de gente graudíssima dentro da Globo já dizendo: ou a gente muda, ou a gente muda, ou eu tô fora. Então esse é um outro ponto também, porque eu estou dizendo isso. Sinto que os ataques, os questionamentos, as publicações virão com mais força a partir de agora do Globo. E sinto também, e não podemos deixar de fazer essa leitura, ainda sem falar de Banco Master, sem falar de Galípolo, sem falar de 129 milhões, fazendo uma análise estratégica do negócio. Não posso pensar que Malu Gaspar, O Globo, estão agora, entre todas as aspas, né, atirando contra Alexandre de Moraes, entre todas as aspas, se não estivessem contando com a anuência do PT. Porque se você buscar na tua memória, ou aí na busca do teu TikTok, do seu Instagram, provavelmente você encontre no Google, né? Você provavelmente vai encontrar um momento em que Lindbergh, Gleisi, Randolph, toda essa turminha suja do PT, atirando, entre todas as aspas também, contra a indicação feita por Temer, querendo colocar naquele momento Moraes no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu não posso achar que Moraes é querido do PT. Seria uma burrice da minha parte, mesmo porque quando eu digo que o sistema é composto por uma tríade envolvendo Temer, Kassab e Moraes, eu não posso achar que esses caras são petistas. Esses caras são do sistema. Não são petistas, eles são do sistema. E precisaram, o sistema precisou de Lula, por isso descondenado, solto, elegível e toda a interferência na eleição de 22, porque o sistema precisava de Lula para tirar do jogo o principal oponente. Quem jogou contra o tempo todo, contra o sistema, é claro, chamado Jair Messias Bolsonaro. Então eu também não posso ser ingênuo achando que essa ação do Globo parte da cabeça da Malu Gaspar. Bateu um vento aqui, agora eu vou falar mal do Moraes, vou apontar problemas do Moraes. Não. Entendo eu, até porque o dinheiro de verdade vem da SECOM, e SECOM quem comanda é Lula. Eu posso concluir automaticamente que toda essa estrutura está sendo bancada, articulada, amparada pelo PT.
que também não gosta do Moraes. Não vai achar que gosta do Moraes. É que Moraes foi útil do ponto de vista da condução das eleições, né, do soltar do Lula via Fachin, via Supremo Tribunal Federal. Né? O Moraes foi útil até ali porque devolveu essa turma à cena do crime. Deixou com que todos esses voltassem à cena do crime. Então, nenhuma grande novidade. Eu dizer para você aqui, ó, o Moraes não é querido pelo PT. Pô, mas agora o Globo está atacando o Moraes? PT pode estar por trás disso. Por que não? Por que eu não posso pensar assim? Não é verdade? Porque de uma hora para outra agora o Globo vai atirar contra. Tá estranho isso, hein? Tá ou não tá? Entendeu? Então a gente precisa fazer essa análise e entender o seguinte: pode ter PT por trás disso e Moraes vai ficando sozinho, vai ficando isolado, vai ficando pesado para todo mundo. Para todo mundo. Um outro ponto fundamental é chegarmos ao contrato, né, do escritório da dona Vivi, de 129 milhões, 3 milhões e 600 mil reais por mês, nada para um banco, nada para um banco. Imagine o seguinte, 43 milhões de reais por ano para um banco. O que significa? Absolutamente nada, nada. Só que para a família, pelo jeito, muito. Né? Um contrato de 129 milhões, que não vai ser pago até o fim, porque a maionese desandou. Embora tenha tentado, segundo o Malu Gaspar, Alexandre de Moraes tenha tentado intervir, né? Tentou usar da sua força, da sua truculência, da sua caneta, da sua musculatura, da sua importância, entre aspas, tentou usar disso tudo para manter o pagamento em dia desse contrato que era prioritário dentro das contas a pagar do Banco Master de Vorcaro, que Alexandre de Moraes disse, segundo o Malu Gaspar, né, ter apreço por ele. 3 milhões e 600 mil por mês. Foi para o escritório da dona Viviane. Não foi para o Alexandre de Moraes, salvo engano. Mas eu não vi Malu Gaspar falar que quem procurou o Galípolo, presidente do Banco Central, foi a Vivi. Eu não vi. Eu ouvi e li Malu Gaspar apontar que Alexandre de Moraes procurou Galípolo. Mas espera um pouquinho. O escritório, que tem acesso aos tribunais superiores, conhecimento, amplo conhecimento em tribunais superiores, não é escritório da advogada? Então, a advogada não deveria procurar o Galípolo? Por que Alexandre de Moraes? Então, eu posso concluir que... Isso aqui, estou no campo do achismo, é claro. Eu posso concluir que os 3 milhões e 600 mil reais eram para usar dessa força descomunal, desproporcional, do homem mais forte do Supremo Tribunal Federal hoje. Posso concluir que 3 milhões e 600 mil por mês não era para o escritório trabalhar, mas para o ponta de lança atuar? Só me cabe pensar isso. Não há outra alternativa. Por quê? 3 milhões e 600 mil reais por mês. A gente não está falando, não é dinheiro de pinga não, amigo. É muita grana. 3 milhões e 600 mil reais por mês. Para quê? Para o marido atuar? É isso? É para o marido jogar? É para o marido estar em campo? Eu automaticamente posso concluir isso. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Posso concluir isso. Então, nós chegamos a um ponto que o escritório é contratado, o escritório de Dona Vivi recebe 3 milhões e 600 mil por mês, entretanto, é para o marido trabalhar. Cláudio Cofari já está conosco no estúdio. Cláudio, a análise feita com relação à situação envolvendo as questões de ordem pessoal, restrição de vida social de Moraes, o Globo cedendo às tentações do PT, que não gosta de Moraes, e 3 milhões e 600 não era para Dona Vivi trabalhar, Cláudio, pelo jeito, era para o maridão colocar a mão na massa. Bom dia, seja bem-vindo, Cláudio. Muito bom dia, Alexandre Pitoli, os colegas de estúdio, a você da enorme audiência do Ouro Verde no Brasil e no mundo. Alexandre Pitoli, é escancarado que o escritório da doutora Viviane Barsi, com 2 filhos de Alexandre de Moraes e, pelo que se comenta, mais 8 advogados, num total de 11 profissionais, é escancarado que um contrato de 3,6 milhões de reais líquidos, porque no texto do contrato está expresso, abatido todos os impostos, especifica as alíquotas dos impostos. É líquido, 3 milhões e 600. Então, é escancarado que pagar esse valor para esse escritório
para aquele contrato genérico é comprar a influência, atuação, participação, o olhar ou ausência de olhar, ou seja, a ação e a omissão do ministro do Supremo Tribunal Federal. É escancarado. Não tem nenhuma coisa plausível para responder isso daí. Quando levantam que de 77 mil processos que o Banco Master tem, só um único processo o escritório participou judicialmente, quando os órgãos de imprensa pedem na legislação de transparência para o Banco Central, para o CARF, para o CADEM, para todo mundo lá explicar qual processo o escritório participou em relação ao Banco Master e ninguém responde, é escancarado. É 3,6 milhões de reais por mês líquidos, que equivale a cerca de 120 mil reais por dia, que equivale a quase 5 mil reais por hora. 3,6 milhões de reais líquidos é para comprar a influência do ministro do STF. Ninguém normal pode deixar de acreditar nisso. Quase todo mundo normal tem medo de falar isso. Porque todo mundo normal sabe que este ministro não é normal para agir, não existe devido processo legal, existe combate à desinformação, à desordem informacional, o termo genérico, abstrato, que quiser, para perseguir os inimigos políticos. Mas quem está conduzindo isso é a Malu Gaspar, que sempre, para nós todos, é uma das porta-vozes do STF dentro do Grupo Globo. Para conduzir isso, óbvio, ela tem autorização, sim, da hierarquia superior do Conselho Editorial da Globo. Um jornalista não pode fazer isso porque quer. Tanto que vários jornalistas, por exemplo, o Alexandre Pitório, talvez lembre o nome, um fotógrafo, num jogo do Corinthians, fotografou o ministro fazendo sinal para a população, para a galera que mostrava cartão de crédito para ele e falava, eu posso usar, você não. Ele fez um sinal. Esse fotógrafo, no meio de dezenas de fotos, pegou aquela foto, o Estadão publicou a foto, a pressão foi tão grande que mandaram embora um fotógrafo com mais de 30 anos de casa. É assim que o poder trabalha. Imagina quantas vezes o Gilmar Mendes, ou o Alexandre de Moraes, ou o Toffoli, teriam ligado, ou o Dino, para a Globo falar, manda essa mulher parar de fazer esse absurdo. O que ela quer fazer? Quer derrubar o Supremo? E o Grupo Globo falou, não posso, não vou, não tem. E eu tenho uma ideia totalmente minha, Alexandre Pitório, se você permitir, eu posso até falar. Claro. Não, duas coisas. Primeira, você é testemunha, está na memória digital, no segundo turno da eleição que definiu a vitória do Lula, aqui nesse estúdio, eu estava aqui nessa cadeira, eu falei, Lula ganhou. A partir desse minuto começa a única grande disputa política da história do Brasil. A partir de agora, 2022 para frente, é Lula versus Alexandre de Moraes. Quem mandará e controlará o Brasil? Você está pautando agora, Alexandre. A Globo pode estar optando pelo caixa do PT, do governo federal, em vez do poder do Alexandre de Moraes. A disputa está posta. Mas eu tenho uma coisinha que eu acordei pensando esses dias, falei assim, gente, será que tem a ver? Sabe aquele acordo obscuro que a JBS passou lá na Venezuela, que o André Esteves do Banco Pactual foi negociar, esse pessoal tudo foi conversar com o governo Trump? Sabe esse acordo obscuro que ninguém sabe o que é, Alexandre? Esse Sim. acordo aí gerou uma desmagnetização do Moraes e todo mundo ficou chocado. Vamos pensar numa frieza, assim, sabe, de quem mexe com política de maneira frio e calculista. Eu chego pro Trump e negocio assim, ó, é o seguinte, nós precisamos flexibilizar isso aí, tá demais. Não, mas esse cara aí, eu pus Magnitsky nele, eu não vou tirar. Eu falei assim, o senhor tira e dá para nós 3, 5, 6 meses. O senhor tira, a gente derruba ele lá dentro. A gente vai fritar esse cara. A gente vai acabar com esse cara. Ou ele vai preso, ou ele vai embora do país, ou ele some do planeta. Mas o senhor dá pra gente, já que o senhor é contra ele, o senhor desmagnetiza ele, o Alexandre de Moraes. Deixa que nós, no Brasil, a gente quebra as pernas do cara. Porque para um cara que nem o André Esteves, do Pactual, com todo o poder que tem,
ganhou até a privatização da Sabesp para fazer. Você acha que um cara desse, quando vê um banco master, que em 2019 tinha lá um patrimônio de 250 milhões, sobe para 4 bilhões em 6 anos. Você acha que um cara que no André Esteves olha isso e fala assim, eu vou deixar essa formiga crescer? Não, não vou. Se o Ciro Nogueira tentou passar projeto para ajudar o Pactual, o sistema bancário brasileiro, controlado por 5 bancos, fala assim, nós não vamos deixar esse cara, Ciro Nogueira, fazer uma mudança que ajude tanto esse Pactual. Então, o próprio sistema bancário que controla o Brasil não tem interesse no Master. Mas quem é que a gente pode fazer? Vamos aproveitar. Eu falei já essa semana passada, quando eu penso que pagar 3,6 milhões de reais, um banco pagar 3,6 milhões de reais por mês para ter a influência de um ministro do STF, eu fiquei chocado, Alexandre Pitoli, porque eu não sabia que era tão barato. É barato demais. 3,6 milhões para um banco, que você lembrou, 40 e poucos milhões por ano, não é nada para um banco. Você acha que eles gastam em café e papel higiênico? Nem até é muito barato para um banco. Mas tem um ministro pegando o telefone, ligando para o presidente do Banco Central para tentar convencê-lo de uma questão que é só da competência do Banco Central. Como falou o Maierovitch na UOL, olha o UOL, hein? É crime, é prática de crime o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo conforme exposto pela Malu Gaspar. Por acaso o ministro Alexandre de Moraes já usou o inquérito das fake news para mandar prender a Malu Gaspar, pegar todos os celulares dela, tirar das redes sociais? Você já ouviu falar algo sobre isso, Alexandre Pitoli? Não ouvi nada, Cláudio. Ministro não fez... E você acha que vai ter, Cláudio? Então, por quê? Em guerra de cachorro grande, todo mundo ali tem muita bala para tirar para outro lado. Mas muita bala. Só que o ministro, por mais pessoas que ele tem em volta dele, ele não tem o poder dos meios de comunicação. E se os meios de comunicação continuam juntos com a Faria Lima e os bancos, e os dois juntos continuam, pelo menos, tentando forçar uma terceira via para enfrentar o PT, o ministro foi uma coisa que você falou lá atrás. Eu não sei nem se faz um ano que você falou, mas você falava, Alexandre Pitoli. Esse Alexandre de Moraes está ficando muito caro para o sistema. O sistema vai cuspir esse cara. É isso que está acontecendo. Não sei qual é o acordo que eles vão fazer, porque está cheio de telefonema acontecendo, está cheio de acordo. Tem gente pegando para se encontrar numa casa de praia, perto lá, tem gente se encontrando em reunião em Brasília. Os acordos do próprio ministro para sobreviver estão acontecendo. Flávio Dino está participando de conversa, Gilmar Mendes de conversa. E todo mundo fica ali tentando ver se o Fachin bota um freio. Todo mundo quem? O Poder Judiciário inteiro, a imprensa inteira. Só que lá dentro da STF, o pessoal fala, Fachin, você não vai fazer um código de conduta para nós. Porque juiz tem código de conduta, tem lei orgânica da magistratura e tem CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Ministro da STF, meu irmão, é um adolescente pirado numa festa rave. Faz o que quer. Então, você sempre cantou a bola. Ele é caro. O sistema pode estar engolindo, cuspindo o Alexandre de Moraes. E pode ser até um preço para desmagnetizá-lo. O Trump desmagnetiza e o Brasil dá uma prova da solidez da sua democracia, derrubando Alexandre de Moraes. Vamos assistir, né?